Olá! Esse Fora da Política Não Há Salvação vai falar da política nos Estados Unidos, das eleições, mas não só das eleições, de uma série de outros aspectos interessantes da política americana que envolvem outras instituições, envolve a Suprema Corte, envolve a economia, enfim, são vários temas relacionados à política americana, daquilo que nos pode esperar pelos próximos meses. E para tratar desse tema, eu convidei um colega e um amigo de velha data, o professor Matthew Taylor, que é professor hoje na American University em Washington e já foi também professor no Departamento de Ciência Política na Universidade de São Paulo. Então, ele não só conhece muito bem política americana, mas também conhece muito bem política brasileira e tem um português melhor do que o meu, o que evidentemente vai facilitar muito a vida de quem nos assiste no canal do YouTube ou nos ouve no podcast. Então, para começar a conversa, muito bem-vindo, Matthew, e explica pra gente, né? O que a gente pode esperar do que vem aí pela frente na política americana? O que está acontecendo nesse momento? Bom, obrigado pelo convite, Cláudio, muito bom estar contigo. Gostaria de ter o português que você tem, mas lamentavelmente o sotaque é de gringo mesmo. Mas, bom, acho que essa pergunta que você me coloca é uma pergunta quase impossível de responder. Eu tenho dado uma disciplina esse semestre de análise de risco político e a semana passada eu fiz uma pergunta para os meus alunos que para mim representa bem o momento que a gente está passando. Eu falei para os meninos, para os alunos, que riscos políticos que vocês viram nessa semana? Aí começaram a elencar uma lista de riscos. A nomeação da nova juíza da Suprema Corte, a Amy Barrett, uma história que saiu no New York Times sobre os impostos que o Trump não teria pago, ou que teria pago abaixo do que seria esperado. Teve o debate na terça-feira, isso tudo aconteceu até a terça-feira. Terça-feira teve debate, o Trump participou de uma forma que acho que todo mundo no Brasil acompanhou, um pouco fora do eixo, parecia que o presidente não estava 100% bem da cabeça, e depois, 2 dias depois, teve o diagnóstico do Covid do presidente, e de que a pandemia havia se espalhado pela Casa Branca. Acho que no momento temos 34 funcionários do Trump que estão com Covid. O Trump se retirou do debate no Congresso sobre um pacote econômico para estimular a economia, no momento que realmente a economia está apertando. E, bom, os meus alunos foram elencando todos esses riscos, e aí no final um aluno ousado levantou a mão e falou: bom, tem outro risco político, vocês se esqueceram da guerra no Azerbaijão. Aí eu caí na gargalhada, porque tinha esquecido que havia mundo fora o Trump. Então, de fato, estamos num momento muito instável nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo está focado na eleição, focado nos próximos 26 dias até chegar na eleição. Esse aluno não era do Azerbaijão, né? Não, era um americano, mas realmente ele lembrou bem. Tem um mundo fora dos Estados Unidos e hoje em dia acho que todos os americanos estão 100% focados nesse futuro próximo. Agora, isso é mais ou menos normal quando a gente fala em período de eleições, né? As pessoas realmente pensam muito mais no seu país. É que no caso americano, você está falando de um país que tem uma tremenda influência na política internacional, é a principal potência militar do planeta, e aí, consequentemente, questões como, por exemplo, uma guerra no Azerbaijão podem ser questões relevantes do ponto de vista da política externa americana, que também aparece muito mais fortemente na disputa eleitoral americana do que, por exemplo, acontece no Brasil, né, em que ninguém sequer trata de política externa durante a eleição. Né? Será que não é por isso também que está todo mundo muito focado, ainda por cima, com essa polarização tão forte que a gente tem na política americana nesse momento? Com certeza. Eu acho que os Estados Unidos são um país extremamente insular. A gente olha para o nosso próprio umbigo muito mais do que outros países. Mas, apesar de ser um país pequeno, o Azerbaijão pode trazer 3 poderes globais para a guerra, né? Turquia, Irã, a Rússia, são vizinhos ali. Acho que é uma questão preocupante, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo como um todo. Mas, de fato, neste momento, está todo mundo focado na eleição aqui e, especificamente, no Trump. Qual será o comportamento do Trump?
E essa questão toda dos conflitos envolvendo o problema racial nos Estados Unidos, né, esse clima quente, as pessoas indo para a rua, os supremacistas brancos do outro lado também se mobilizando. Outro dia eu li uma reportagem, acho que foi na The Atlantic, sobre uma milícia armada de supremacistas brancos. E gente falando, olha, a gente está à disposição de ir à luta pelo presidente, se preciso for, vai para uma guerra civil. O clima não está nada fácil, né, para um processo eleitoral. Absolutamente. Então, justo hoje, o Trump disse que ele talvez não participasse do próximo debate. Isso depois do próximo debate será no dia 15. Seria muito inusitado um presidente não participar de um debate, ou qualquer candidato, na verdade, não participar, mas ele disse que, como será um debate virtual, por causa do Covid, ele achava que era melhor não participar, que realmente não tem precedente na história americana. Mas eu acho que também, entre o povo americano, há muita apreensão sobre o que virá a acontecer no dia 4 de novembro, ou seja, no dia posterior à eleição. Primeiro porque a gente não vai saber o resultado, dificilmente este ano saberemos o resultado dentro de um dia, acho que talvez demore uma semana, talvez mais até. Isso por causa do voto pelo correio, né? Por causa do voto pelo correio, pela pandemia, né? Então, tem muita gente se precavendo, pensando como que isso vai se dar, qual que será o resultado. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, que estão cancelando eventos para a semana posterior à eleição, com medo primeiro, de tumulto, mas eu acho que também são pessoas engajadas que gostariam de ir lá, estarem presentes, manifestar a sua vontade política caso o Trump não aceite o resultado. Então, assim, temos 26 dias até a eleição. Uma coisa muito curiosa dessa eleição é que em torno de 6% da população já votou. No eleitorado de 100 milhões, aqui 6 milhões já votaram por causa da pandemia, votaram pelo correio, ou seja, o voto já está dado. Eu acho que isso não faz bem para os republicanos, não deve ser um bom sinal para os republicanos, porque quem já votou realmente está decidido, e estamos ainda há mais de 3 semanas. Tem 2 debates pela frente ainda, esse do dia 15, que seria um debate virtual, a do dia 22, que até agora não anunciaram se seria virtual ou não, mas o Trump, em nenhum momento, desde o debate da semana passada, o Trump deixou muito claro qual seria a posição dele em relação à eleição, se ele aceitaria o resultado da eleição. Você deve ter visto, Cláudio, que no debate ele falou uma frase, ele basicamente deixou claro que ele não aceitaria se não fosse o resultado que ele gostasse. Assim, não falou isso com todas as letras, mas, de fato, foi isso que ele estava comunicando, e ele teve que ser forçado no Fox News a retirar esse comentário. No entanto, apesar de ter retirado esses comentários, ontem ele saiu com uma notícia nova, ele saiu com uma acusação contra o próprio procurador-geral, o William Barr, que é um aliado dele, acusando o Barr de ter feito pouco para tentar coibir a fraude na eleição. Então, o Trump está empurrando com tudo para tentar forçar o governo que ele chefia a fazer o possível para colocar dúvidas sobre essa eleição. Então, são 3 semanas e meia que temos pela frente. Acho que vão ser 3 semanas muito difíceis, de muita volatilidade, muita preocupação, mas tudo indica que, se chegarmos até o dia 3 de novembro inteiros como país, o fato é que todas as indicações, neste momento, são de que será uma vitória avassaladora para o Partido Democrata. As pesquisas mostram... Inclusive para o Congresso? Então, bela pergunta. Então, assim, eu não sou pesquisador que usa
pesquisas de opinião, mas quem usa e entende bem, quem é estatístico que avalia isso, você deve conhecer bem o site de todos os nerds políticos do Nate mundo, Silver. que é o Nate Silver, o 538, que é o número de eleitores no colégio eleitoral aqui. Eles estão mostrando, na média de previsões do 538, a média de previsões está mostrando que o Biden, hoje em dia, ganharia com 200 eleitores a mais do que o Trump. Ou seja, um resultado médio pelas pesquisas de opinião que eles estão rodando ali, que eles estão usando para análise estatística, de mais ou menos 370 votos contra 170 votos. Isso, hoje, eu acho que o Trump tem falado tanta coisa que tem, de certa forma, agora que as pessoas estão prestando atenção, que durante muito tempo tinha uma parcela significativa da população que não estava realmente focada na eleição. Agora que estamos chegando próximo da eleição, eu acho que esse resultado está ficando cada vez mais concreto, está ficando cada vez mais certo. Então, será uma vitória no colégio eleitoral importante. Agora, tendo dito isso, o Congresso é um pouco mais incerto. Você perguntou do Congresso. A Câmara, parece que os republicanos não têm chance de alcançar a maioria, nem que a vaca tussa, como vocês dizem. O fato é que eles precisariam de 17 deputados novos para ter a maioria, e, no momento, isso parece inalcançável. Então, muito ao contrário, parece que entre as cadeiras que estão sendo contestadas na Câmara, são mais ou menos 25, os democratas devem ganhar a maioria, entre 1 e 15, mas eles não precisam nem de 1 para manter a maioria. Então, isso daria, se eles ganhassem os 15 deputados, eles estariam com uma maioria de 55% das cadeiras na Câmara. E aí, o que todo mundo está mais preocupado é o Senado. E o Senado, hoje em dia, como você sabe, está em mãos de republicanos. 53 cadeiras das 100 cadeiras são republicanas. Mas tudo parece que os democratas estão com uma chance maior. De acordo com o Nate Silver, o 538, eles estão com uma chance em torno de 2/3, ou seja, 67%, de alcançarem os 50% mais 1. Ou seja, 50 senadores mais a vice-presidente, que se a Kamala Harris virar vice-presidente, ela seria a tirar empate, né? Ela tiraria um empate. É a presidente do Senado, né? Isso, como presidente pro tempore do Senado, como eles dizem. E eu acho que talvez até essa previsão seja um pouco conservadora, né? Porque mesmo o Lindsey Graham, que é um senador muito amigo do Trump, muito de South Carolina, Lindsey Graham por exemplo, o chair do Justice, que é a Comissão do Judiciário, né, no caso, no Senado, é um senador muito poderoso, e ele estava no Fox News há uma semana atrás reclamando que ele estava sendo vítima de uma avalanche de doações para o concorrente. O concorrente estava recebendo tantas doações de campanha vindas de fora do Estado, ele alegava que vinham de fora do Estado, que mas ele pode, não estava, né, conseguindo. Pode, é legal, é viável. Tudo, liberdade de expressão. E está acontecendo. Liberdade de expressão, e ele de fato está sofrendo por causa disso, porque ele relativamente não tem o mesmo apego entre os republicanos. E existe uma chance, acho que é uma chance talvez distante, mas existe uma chance do próprio Lindsey Graham perder. Então, assim, são 3 estados onde está quase certo que o democrata vai vencer, que os levaria para as 50 cadeiras que são necessárias, e tem 1 ou 2 estados onde talvez os democratas ganhem,
que os levaria para 52, talvez até, se o Lindsey Graham perder, 53, e um estado onde eles provavelmente vão perder, que é a Geórgia, e aí isso voltaria. Então, assim, tudo indica que os democratas terão uma maioria, não vai ser uma maioria de 3/5, que seria necessário para vencer algumas iniciativas da oposição, mas seria uma maioria que permitiria que toda a legislação proposta pelos democratas, caso eles ganhassem a presidência, toda essa legislação seria aprovada. Então, há essa chance relativamente boa dos democratas controlarem no dia 3 de novembro, ou talvez no dia 10 de novembro, que a partir dessa data ficaria claro que em janeiro eles controlariam esses dois poderes. E aí resta a dúvida sobre a Suprema Corte, né? Então, controlando o legislativo, controlando o executivo, os conservadores, os republicanos, ficariam com apenas um dos poderes, que seria o judiciário, e neste momento eles estão com ampla... Isso se a indicação deles desse ano realmente for para frente, né? Exatamente. Então, assim, isso nos leva talvez para uma previsão de médio prazo. Por quê? Bom, como você bem sabe, o Trump nomeou a Amy Coney Barrett como a nova ministra juíza da nossa Suprema Corte aqui. E ela terá que ser aprovada no Senado. O Senado, num ato de hipocrisia monumental, que havia dito há 4 anos atrás que nunca cogitaria de considerar a nomeação de um ministro do nosso STF, da nossa Suprema Corte, em ano eleitoral, agora está fazendo tudo possível, sob a direção do presidente do Senado, Mitch McConnell, para considerar essa ação num tempo muito exíguo, um prazo muito exíguo até a eleição. Uma coisa que também temos que ter em mente é que, mesmo que eles não consigam antes da eleição, eles teriam a possibilidade de considerar essa nomeação no lame duck session, isto é, no período entre novembro e a inauguração do novo presidente em janeiro. Politicamente é um pouco mais difícil, porque realmente vai contra todas as normas democráticas. Se, de fato, um Senado democrata tiver sido eleito, seria muito curioso os republicanos aprovarem uma pessoa que ficaria no tribunal talvez durante 30 ou 40 anos, porque a juíza é relativamente jovem. Então, não se sabe se eles teriam essa coragem, mas tudo indica que eles terão, porque a hipocrisia até o momento é tamanha que dificilmente o McConnell vai parar, já que ele começou este processo. E o filibuster não consegue brecar isso? Dificilmente. E o filibuster é uma instituição informal, né? É uma instituição que realmente tem sido erodida ao longo do tempo, perdeu muito do seu poder. E a obstrução, né? O que a gente chama no Brasil de obstrução, né? É uma obstrução, não, o filibuster é mais rigoroso do que a obstrução, porque pelas regras do filibuster você precisaria de 60 votos para levar adiante qualquer assunto. Então, é uma regra, mas você chama ela, um partido diz, vamos usar o filibuster, e aí vocês vão precisar de 3/5 para levar qualquer coisa adiante aqui dentro do Senado. Agora, o problema é que houve ao longo dos últimos anos um escalonamento, né? Então, primeiro tiraram o filibuster para juízes digamos, das instâncias, da primeira instância. Depois
para os juízes dos tribunais de apelação e o problema é que se forçarem a barra com a Suprema Corte, podem eliminar. E aí a dúvida é se os republicanos teriam essa coragem de eliminar de vez, mas os dois lados não querem jogar muito com essa última cartada que eles têm de usar a filibuster, porque isso eliminaria o que não deixa de ser uma proteção para a minoria. Então, sempre há este jogo de equilíbrio entre usar o filibuster e talvez perder o filibuster futuramente, ou não utilizar e ter que engolir uma juíza que não é muito consensual. Não é, obrigado, consensual. Exatamente. Agora, minha dúvida é a seguinte, não é exatamente para esse tipo de decisão que faz sentido usar o filibuster? Uma juíza que vai ficar talvez meio século na Suprema Corte tomando decisões, é uma ultraconservadora. Talvez fosse o caso, não? Tem muitos jogos ali. Eu estou vendo o livro do Cebelas atrás de você, mas é um jogo de muitos níveis entre muitos jogadores de veto. E neste caso, o que na ciência política a gente chama de um two-level game, é um jogo de 2 níveis, né? Entre os que estão no poder atualmente e os que estarão no poder daqui a 3 meses, a não mais do que 3 meses, a partir de 20 de janeiro. Então, é possível que os republicanos tentem ir em frente, eu acho que é muito provável, e que os democratas aceitem, principalmente para ganhar um certo goodwill, como a gente diria, para ganhar um pouco de boa vontade, boa vontade e fôlego político. E, assim, claramente o Biden está bem no campo dos institucionalistas. Ele, que foi senador durante mais de 40 anos, quase 40 anos, ele sempre defendeu o filibuster, ele é muito institucionalista dentro dos padrões do Senado americano, e eu acho que ele não está muito afim de quebrar essa instituição, mas os progressistas dentro do Partido Democrata, isto é, os democratas mais radicais, estão prontos para encher a corte, aumentar o número de juízes, fazer de tudo para reverter essa maioria conservadora. E que me parece uma cartada ainda mais forte, né? É uma cartada mais forte e talvez sem possibilidade de reversão. Porque, é claro, já tivemos 2 outros episódios nos quais o tribunal foi aumentado, um no século XIX, o outro durante a época do Roosevelt. Mas não é visto como sendo uma forma de jogar correta, né? Não tá, eu acho que há um custo enorme de se fazer isso e seria, como uma maioria muito pequena no Senado, eu acho que seria um pouco ousado os democratas tentarem eliminar essa maioria conservadora no tribunal. Seria mal visto, acho que poderia ter repercussões políticas muito difíceis para o Partido Democrata, e no momento está havendo uma pressão demográfica, já se fala dessa pressão demográfica há 20 anos, que o Partido Democrata seria o partido do futuro, porque, de fato, os Estados Unidos se tornou um país menos branco, um país mais pró-imigrante, um país mais onde os velhos brancos estão passando, já estão falecendo, Covid está ajudando com isso, lamentavelmente, e restariam, assim, as antigas minorias se tornariam maiorias. Eu não sei se isso de fato vai acontecer. O que a gente está vendo é que, por exemplo, latinos nos Estados Unidos, os chamados latinos, gente de descendência
da América Latina, assim, da América do Sul, América Central, México, não são tão liberais, não são tão progressistas quanto imaginávamos. E segundo, que nem todos os jovens são tão progressistas quanto se imaginava. Então, não se sabe muito bem o que acontecerá em termos políticos, mas acho que os democratas, e o Biden particularmente, não querem se estender demais, não querem se colocar numa posição de terem tentado demais neste momento. E eles têm motivos para estarem preocupados com a forma com a qual as instituições americanas estão funcionando. Então, como você bem sabe, os democratas tipicamente ganham o voto popular. Desde 1992, apenas um republicano ganhou o voto popular na eleição presidencial. Foi o Bush filho na reeleição, né? E aí, o que resta? O colégio eleitoral. Então, os democratas precisam realmente sempre ganhar por uma margem que vai além da sua base. E, por causa disso, eles tendem a ser menos progressistas do que gostariam de ser. Eles têm que ser sempre um pouco mais conservadores do que seria a vontade do eleitor mediano nas primárias eleitorais, né? Isso os partidários, realmente partidários do partido. Então, bom, eu me delonguei muito nessa resposta, mas eu acho que, assim, voltando... Obrigado, mas, assim, eu acho que todas essas considerações entram no jogo neste momento, são considerações de médio prazo e de longo prazo. Médio prazo, pensando o que vai acontecer até a inauguração do novo Congresso, do novo presidente, e longo prazo, o que vai significar qualquer atitude que a gente tomar em relação à Suprema Corte, como essa atitude será vista daqui a 4 anos, em 2024, na eleição de 2024. Agora, a gente começou falando em risco político, e me parece que uma das outras questões que está envolvida aí não é tanto o risco político, digamos, do país como um todo, mas é o risco do presidente Trump, né? Ele tem, digamos, alguns esqueletos no armário que saíram andando por aí, né? Como é que isso vai ser resolvido? O problema do imposto, problemas, enfim, diversos na justiça. Como é que você enxerga essa perspectiva e o efeito que isso pode ter sobre esse processo eleitoral? É uma bela pergunta. Eu não tenho bola de cristal, gostaria de ter, mas assim, só pensando um pouco, voltando à pergunta anterior, só um instante, porque eu acho que tem a ver. A Suprema Corte, essa nomeação, e temos que lembrar que, na verdade, se a Barrett não for confirmada antes da eleição, muito provavelmente o debate sobre a Barrett continuará depois da eleição, num contexto onde o Trump é um grande risco político, porque ninguém sabe se ele vai receber bem o resultado da eleição. Se ele perder, será que ele vai aceitar? Ou será que ele vai ficar brigando? Então, nesse contexto, é mais um motivo para achar que a Barrett será confirmada, que eu acho que os democratas não podem empurrar contra a Barrett, enquanto também estão dizendo, não, nós somos os moderados aqui nesse debate, nessa eleição. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é esse período muito difícil de 2 meses e meio, no qual o Trump será um presidente derrotado, provavelmente será um presidente derrotado, tentando fazer uma transição para o novo governo no meio de uma pandemia e no meio de uma recessão. Como você sabe, as negociações entre os democratas e os republicanos, seja no Congresso, seja entre o Congresso e o Executivo, não estão andando muito bem. E eu imagino que num mundo onde o Trump tenha sido derrotado, essas negociações não vão andar. Então, ou, eventualmente, se o Biden, porventura, perder, os democratas também não vão estar muito felizes para negociar com o Trump. Então,
haverá um período ali de quase 3 meses sem resposta à crise econômica, e no qual não teremos uma resposta também médica à pandemia. Tudo indica que uma vacina ficará apenas para o ano que vem, para o presidente que for, e eu acho que até a inauguração do novo presidente será muito difícil prever qualquer atitude concreta do governo americano para lidar com esses dois problemas. Aí você mencionou um terceiro problema, que é o problema do Trump em si. E aí uma das grandes dúvidas que estão em debate agora nos Estados Unidos é sobre a possibilidade do Trump se conceder um autoindulto, um pardon. Então, o Trump está enfrentando diversas investigações. Eu queria ter um negócio desse para mim. Seria muito bom mesmo, né? Quando você manda um artigo para um parecerista de revista e eles não gostam, você devolve e fala, não, eu assinei aqui e disse que eu posso publicar, né? Então... Isso, exatamente. Pô, quem não quer uma coisa dessa? Brincadeira. Bom, o fato é que o Trump ainda está com diversos problemas e eu acho que eles vão se amontoar. Ele, só lembrando, ele tem um problema com a Receita Federal. Aparentemente, o New York Times deu, ele nega, mas o New York Times deu que ele está com uma dívida de 70 milhões de dólares com a Receita Federal, que ele está brigando, suponho, há 4 anos para que isso não avance, mas se avançar vai ser uma dívida de 100 milhões, porque tem multa e todo o resto. Ao mesmo tempo, ele também está com uma dívida pessoal de 400 milhões, que acho que tudo indica que ele terá dificuldade de pagar, ou seja, ele vai enfrentar um problema jurídico ali. Ele também está com uma investigação que está sendo feita por procuradores federais em Nova York contra ele, sobre possível fraude tributário, e eu acho que isso isso é uma investigação que parece ter perna, como vocês gostam de dizer. Então, assim, além do que, o Trump dificilmente poderá ser responsabilizado por atos tomados como presidente, mas ele tomou muitos atos que foram atos em benefício próprio. Então, não exclua a possibilidade dele ser processado no exercício da mais presidência. Ou menos, né, no exercício. Atos em benefício próprio no exercício da presidência. Assim, eu não estou pensando em um exemplo claro aqui, mas eu sei que existem. Um exemplo é ele ter mandado o Secret Service, que protege o presidente, para os campos de golfe dele, mesmo ele não indo. Ou seja, é um ato que eu acho que no Brasil seria, no mínimo, improbidade administrativa, e talvez até um ato que poderia ser responsabilizado criminalmente. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, porque o presidente... Bom, o Brasil também, o Temer mostrou isso, mas nos Estados Unidos é muito mais difícil você responsabilizar um presidente pelos atos tomados como presidente. Mas isso não significa que não poderá haver algum tipo de tentativa de responsabilizá-lo nos tribunais. Então, tudo isso indica que haverá uma tentativa, se o Trump decide, bom, eu não fui reeleito, está todo mundo contra mim, não tem maioria, eu acho que ele vai procurar aquela salvação. E a salvação dele seria ou ele se auto-perdoar, se declarar auto-indultado, ou alguns comentaristas aqui sugerem que talvez ele renunciaria por um período breve, talvez só um dia, e deixaria o vice-presidente oferecer este indulto. A grande dúvida, como sempre, bom, o Trump adoraria sair um dia cedo, um dia antes da inauguração do Biden, imagino, mas se ele sair da presidência, qual a garantia que o Pence
ofereceria esse indulto, né? O Pence, o vice-presidente, é um cara bastante republicano, bastante trumpiano, mas ele também tem pretensões políticas para 2024, e eu acho que se ele desse um indulto desses, acabariam quaisquer chances para 2024. Uma dúvida só que eu tenho, Matt, só uma dúvida em relação a isso, que eu acho que é um ponto bem relacionado a esse ponto, essa questão que você estava discutindo agora. Esse indulto, ele não poderia vir apenas após uma eventual condenação? Enquanto o processo estiver em curso, ele pode receber um indulto antes o que está decisão sendo final cogitado aqui é um indulto agora, antes de qualquer coisa, e isso perdoaria ele de antemão. Eu também acho bastante estranho isso, com uma pessoa que não é advogado, não sou de direito, mas parece injusto e errado, inclusive. Mas pessoas que conhecem disso dizem que o indulto é um indulto, e não importa qual foi o crime, quando foi cometido, é um indulto. Então... E nem que tenha havido já o processo... eu acho que a chave o processo já tem que estar encaminhado. Então, um processo em junho do ano que vem não seria objeto do indulto. Mas se o processo está em andamento, isso seria objeto do indulto. Seja como for o resultado, ou seja, condenado, não condenado, é um indulto que serve para tudo. Agora, assim, se você fosse o Biden, o que você faria, Cláudio, se você tivesse, assim, a possibilidade, eu acho que em junho do ano que vem, gente entrando com processo, gente tentando responsabilizar o Trump e todo o resto, o Biden sendo conservador dentro do Partido Democrata, tentando preservar as instituições, acho que ele vai enfrentar alguns desafios por causa dessa vontade que existe hoje nos Estados Unidos de punir o Trump. De fazer ele sofrer um pouco o que ele causou de sofrimento ao resto da população. E isso acho que vai ser um percalço para o Biden, vai ser uma pedra no sapato do Biden, porque ele vai ficar prensado entre republicanos e progressistas, e talvez isso dificulte um pouco o primeiro ano da presidência dele, né? Mas, relacionado com isso, se você me permite, eu acho que o Biden também vai enfrentar um problema institucional mais de longo prazo, de médio e longo prazo, que são as reformas às instituições que a gente chama na ciência política de instituições contramajoritárias, né? Então, você já falou do filibuster, já falamos um pouco sobre a possibilidade de aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Uma outra questão que está sendo colocada aqui, que está bastante forte, mais forte do que já vi na minha vida, mas eu não sei se é forte o suficiente, seria uma reforma ao colégio eleitoral. E já discutimos um pouco o motivo de pessoas quererem acabar com o colégio eleitoral, mas todas essas reformas seriam preocupantes para o Biden, né? Porque eu acho que, primeiro, que teria um custo eleitoral nos midterm elections daqui a 2 anos, talvez teria um custo daqui a 4 anos, mesmo não influenciando a presidência, poderiam influenciar o Senado. E se você elimina algumas dessas proteções, o que resta para proteger sua maioria, né, em anos seguintes? Então, eu acho que são questões onde o Biden não está certo que o Biden apoiaria essas reformas, mas eu acredito que haverá uma pressão bastante forte da base democrata, especialmente da base progressista, a favor dessas reformas, como uma forma de sanar o dano feito pelo Trump.
Interessante. Agora, isso para os republicanos não interessa de modo algum. Imagino que essas reformas teriam que passar por emendamento constitucional. A gente sabe que emendar a Constituição nos Estados Unidos é dificílimo, Não, né? com Você não acaba com certeza. o colégio eleitoral sem uma Assim, emenda eu constitucional. não sou especialista em, por exemplo, colégio eleitoral, mas existe uma proposta que não seria tão difícil de aprovar, onde basicamente cada estado faria uma troca na forma de alocar o voto eleitoral, de forma a garantir que quem ganhasse o voto popular ganharia o voto eleitoral, o colégio eleitoral, naquele estado. E, se não me engano, em torno de 20 estados, em 20 estados já houve essa troca, ou seja, então, sem precisar trocar a nível federal, trocar a Constituição, você faria uma reforma subnacional nos estados, e eu acho que há uma fortíssima pressão agora para tentar sanar o problema que está havendo há muito tempo, que é o problema dos republicanos sempre serem voto vencido no voto popular, e mesmo assim terem uma influência permanente em 2 dos 3 poderes, né? O judiciário e metade do legislativo. Então, de fato, eu acho que haverá essa pressão, e também tem uma questão da própria legislação eleitoral. No próprio campo eleitoral, nos Estados Unidos, a gente não tem nenhum tribunal eleitoral, como vocês têm no Brasil. Ou um órgão de governança eleitoral independente, né? Ou um órgão, e o mais importante, a gente tem órgãos eleitorais, mas são estaduais. E a legislação também é estadual. Então, o nosso federalismo é de baixo para cima, ao contrário do federalismo brasileiro. E no campo eleitoral, isso acaba repercutindo em 50 legislações diferentes, em 50 leis diferentes, e é uma questão que dificulta sobremaneira qualquer reforma abrangente que acabe com os problemas recorrentes que a gente tem tido em eleições. Uma legislação federal que englobe todos os estados da mesma forma, como a gente não tem esse órgão supremo federal de controle das eleições, isso permite que estados façam o que eles bem quiserem, e isso depende muito de quem está no poder em um determinado momento. Então, essa semana você deve ter visto que no Texas o secretário de Estado tomou uma decisão onde ele basicamente bloqueou 2 milhões de votos que vieram pelo correio, por absentee ballot. E isso vai dificultar. Sim, os votos ainda não aconteceram, mas ele disse que essas pessoas não poderiam votar da forma que o Estado havia programado. Então, assim, ele não acabou com o voto da pessoa, do eleitor, mas ele dificultou sobremaneira a vida deste eleitor, porque, primeiro, a confusão, segundo, o trampo, né, de ter que ou buscar outra cédula, né, de eleitor, ou mesmo ir e votar pessoalmente no meio da pandemia. Então, isso é uma coisa que só é possível porque as nossas eleições são regidas a nível estadual pelos partidos que estão no poder, né? Quer dizer, o governo do Texas tomou a decisão de atrapalhar a eleição no Texas de quem provavelmente não votaria no Trump. Traduzindo em miúdos é isso. Miúdos é isso, e você falou muito mais diretamente do que eu poderia. Mas, Muito bem. Matthew, muito obrigado por essa conversa, acho que foi muito interessante. Deixo para você aí as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são que eu gostaria de me mudar para o Brasil, pelo menos até 21 de janeiro, e eu estou com saudades de todos os colegas aí do Brasil e dessas conversas sempre muito instigantes. Então, vamos torcer para tudo correr bem. Tem muita incerteza pela frente, mas eu acho que chegaremos lá. Então, mandando um abraço para você. Muito bem. Matthew, obrigado, agradeço a você, agradeço a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast e até a próxima.